Bom, pessoal, boa noite. Vou dar início aqui a mais uma aula, né, do curso de Economia Política 2. Na aula de hoje, a gente vai terminar a discussão sobre a Lei Geral da... Geral não, desculpe. Lei de Queda Tendencial da Taxa de Lucro. A gente já iniciou, né, semana passada. Lembrando que eu já corrigi, né, a primeira prova, já enviei o resultado para todos os alunos por e-mail. Na aula da semana passada, do dia 9... Foi dia 9? Não me lembro agora se foi dia 9 ou se foi no dia 11. Eu fiz marquei uma aula para que os alunos tirassem dúvidas, né? Só veio um aluno. Então, enfim, já finalizei, né, a discussão de cada questão da prova. E antes de dar início, né, aqui a nossa discussão, eu quero saber se vocês receberam a última gravação que eu mandei para vocês, que foi o início da discussão sobre a lei de queda tendencial da taxa de lucro. Vocês receberam? Só olhando aqui rapidinho, pode ser? Pode. Não, faz o seguinte, caso alguém não tenha recebido, né, me manda um e-mail, certo? Tá Me bom. manda um e-mail que eu mando o arquivo, mas acredito sim que eu enviei para todos os alunos, né? Que é a primeira parte. Bom, então vamos dar continuidade aqui, né? A discussão sobre a lei de queda tendencial da taxa de lucro, sobre a teoria das crises, né? Tal como formulada por Marx. Então eu vou inicialmente aqui projetar, né, o meu slide para vocês acompanharem a minha apresentação. Eu já projetei, caso vocês não estejam visualizando, é só vocês me avisarem, tá bom? Bom, então nós vimos lá na aula passada, né, que a lei de queda tendencial da taxa de lucro é uma das questões centrais, né, em torno da qual gira toda a economia política. Trata-se também de um tema relevante para se compreender a atual conjuntura, né, econômica e política em todo o mundo. Então, isso por si só já demonstra a importância, né, de se estudar essa lei, né? E para nós, particularmente, é de importância singular em função da crise que nós estamos vivenciando, né? Aqui na economia brasileira. Então, nós estamos vendo uma crise que se arrasta desde que começou lá para 2013, 2014, né? Se arrasta até os dias atuais, né? Até o ano atual, 2021. Tem gerado desemprego, precarização do trabalho, enfim, desindustrialização. E que é uma crise que pode ser entendida sobre múltiplos aspectos, né? Tem a crise econômica, mas também ela acaba contribuindo também para o aprofundamento da nossa crise política, institucional, social também. Então, isso por si só já demonstra a importância da temática. Bom, então nós vimos, né, que com o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, né, que esse desenvolvimento ele vai se caracterizar pelo fato de que o crescente emprego de capital fixo possibilita que mais matérias-primas e auxiliares possam ser transformadas em produtos pelo mesmo número de trabalhadores no mesmo intervalo de tempo, né? Ou seja, com a utilização de menos trabalho, né? Então, quando o capitalismo desenvolve as forças produtivas, significa o quê? Que você vai aumentar a participação do capital por unidade produzida, né? A densidade de capital vai aumentar. Então, significa que uma menor quantidade de trabalhadores é suficiente
para pôr em movimento, né, uma massa cada vez maior de capital fixo, né? Edificações, prédios, máquinas, equipamentos, etc., tecnologia, entre outras coisas. Né? Então, como é que isso vai se expressar? Isso vai se expressar, né, no fato de que o trabalho vivo, né, vai poder colocar em movimento uma massa cada vez maior de meios de produção. Né? Então, com a ocorrência de uma crise, o trabalho vivo empregado vai diminuir sempre em relação à massa do trabalho morto que foi objetivado. Então, por exemplo, se você pegar uma fábrica do início do século XX, né, e comparar com a fábrica de hoje, né, desse início do século XXI, você vai ver que a participação do trabalho vivo, né, da força de trabalho, diminuiu, né, consideravelmente quando você compara uma época com outra. Né, o início do século XX com o início do século XXI, por exemplo. Né? Isso quer dizer que a participação relativa da força de trabalho diminui no conjunto. Né? Então, a menor quantidade de trabalhadores pode movimentar uma massa cada vez maior de capital fixo. Tá? Então, vejam. Como é que o desenvolvimento das forças produtivas vai se expressar em termos capitalistas? Como é que ela vai se expressar em termos capitalistas? Bom, vou voltar aqui a uma discussão que foi feita lá no livro primeiro do Capital. Ou livro primeiro não, na Economia Política 1. No livro primeiro mesmo. O Marx diz que a produção capitalista ela pode ser vista sobre uma dupla dimensão. Por um lado, né, a produção capitalista pressupõe o processo de trabalho, né, e esse processo de trabalho vai pressupor o intercâmbio do homem com a natureza. Né, e, por sua vez, a produção capitalista, né, pressupõe também o processo de valorização. Então, quando a gente fala em economia capitalista ou produção capitalista, está se referindo, né, a gente tem que analisar, melhor dizendo, o processo de produção sobre esse duplo aspecto, como processo de trabalho e como processo de valorização. Tá? Do ponto de vista do processo de trabalho, o desenvolvimento das forças produtivas materiais vai implicar no quê? No fato, né, de que uma menor quantidade de trabalho vivo é suficiente, né, para pôr em movimento uma massa cada vez maior de meios de produção, ou seja, de capital fixo. Tá? De tal forma que essa quantidade menor de trabalhadores vai poder, né, em função do desenvolvimento da produtividade social do trabalho, processar uma maior quantidade de matérias-primas e matérias auxiliares por unidade de tempo, né? Contribuindo para o aumento da produtividade e, obviamente, para o aumento da capacidade produtiva de uma determinada economia. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui é do ponto de vista do processo de trabalho, né? Ou seja, do ponto de vista dos elementos materiais da produção. Quais são os elementos materiais da produção? Por um lado, nós temos os meios de produção, né? Que são os elementos objetivos da produção. E, por outro lado, o outro elemento material é o elemento subjetivo da produção, que é a força de trabalho. Tá? Bom, então, do ponto de vista do processo de trabalho, nós vamos ter o quê? A presença desses dois elementos, meio de produção e força de trabalho. A relação entre eles, né? A relação entre eles, que é meio de produção
né, dividido pela força de trabalho. Isso vai nos dar o quê? A composição material e técnica do processo produtivo. Tá? Processo produtivo. Então, a relação entre meios de produção e força de trabalho nos dá a composição material e técnica da produção, dos processos produtivos. Tá? Então, com o desenvolvimento das forças produtivas, aumenta a participação dos meios de produção e diminui a participação, em termos relativos, da força de trabalho, no conjunto, né, da base material e técnica de uma determinada economia. Isso do ponto de vista do processo de trabalho. E do ponto de vista do processo de valorização, né, quando a gente analisa, né, o processo de produção do ponto de vista, né, do processo de valorização, qual é o nome que a gente vai dar aos elementos participantes do processo de trabalho? Vai ser meio de produção e força de trabalho? Não. Capital constante e capital variável. Exatamente. Capital constante e capital variável. Certo? Essa é a relação entre eles. Com o desenvolvimento das forças produtivas, qual é a tendência? Que aumente, né? Que essa parte vai aumentar, né? Em termos relativos, que é o capital constante, e o capital variável, né? Vai ter uma diminuição em termos relativos. Por que termos relativos, professor? Não estou entendendo. Então, imagine uma fábrica do início do século XX, uma fábrica do início desse século XXI. Tá? Com a contínua, né, acumulação do capital, qual é a tendência do capital? Ele se concentrar e se centralizar, correto? Não é isso? Então, o patrimônio, né, da empresa ela tende a crescer ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma empresa que valia, sei lá, 1 milhão no início do século XX, os ativos, né, somados, hoje vale, sei lá, 100 milhões. Ora, nessa empresa do início do século XXI, você vai ter uma quantidade muito maior de trabalhadores. Então, por exemplo, uma empresa do início do século XX tinha, sei lá, 100 mil operários, né, no conjunto. Se somar a totalidade de seus operários, vai ser 100 mil operários. Uma empresa do início do século XXI vai ter, sei lá, 900 mil operários, 1 milhão de operários. Então, em termos absolutos, né, aumentou a participação da força de trabalho. E também do capital variável, em termos absolutos. Mas em termos relativos diminui. Por que termo relativo diminui? Né? Porque, por exemplo, se dessa empresa do início do século XX, o capital dela era 1 milhão, né? E digamos que desse 1 milhão, 700 mil fosse capital constante e 300 mil capital variável, então qual era a participação relativa de cada um no capital total? Seria 70% capital constante e 30% capital variável. Né? 300 mil de 1 milhão dá 30%, não é isso do total? E 700 mil, que é o capital constante, dá 70%. Quando essa empresa, né, acumular seu capital ao longo do tempo, aí lá, 100 anos depois, ela vai ter um capital de 100 milhões. Só que agora, você vai diminuir a participação relativa do capital variável. Por quê? Porque não vai estar mais 70% capital constantes e 30% capital variável. Então, dessa empresa de 100 milhões, do início do século XXI, digamos que 910
Não, vou pegar aqui essa empresa de 100 milhões, né? Digamos que 91 milhões é capital constante e 9 milhões é capital variável. Do ponto de vista absoluto, aumentou, né? 300 mil capital variável para 9 milhões. O valor, em termos absolutos, muito superior. Mas, em termos relativo, qual é o percentual? Agora é 91% capital constante, né? De 91 milhões de 100 milhões dá 91%. E a participação relativa do capital variável, que era de 30% no início do século XX, agora é 9 milhões de 100 milhões, então é 9% apenas. Então, diminuiu de 30% para 9%. Então, diminuiu em termos relativos, em que pese o fato que aumentou a sua participação em termos absolutos, né? Então, a empresa lá no início do século XX pagava 300 mil em salário, né? Somado o salário de todos os trabalhadores. Hoje ela tem que pagar 9 milhões. Só que em relação ao capital total, esses 9 milhões representam só 9%. Enquanto os 300 mil lá do início do século XX representa 30%. Então, por isso que diminui em termos relativos, em que pese o aumento em termos absolutos, né, de ambas as partes. Né? Quer dizer, no caso do capital constante, a participação relativa dele aumenta. Né? Ele passou de 70% para 91%. O que diminui é a participação relativa do capital variável. Então, com o desenvolvimento das forças produtivas, né, aumenta-se a participação relativa dos meios de produção, né, quando a gente analisa o processo do ponto de vista, né, da composição material e técnica, e também aumenta a participação relativa do capital constante do ponto de vista da composição do valor. Composição do valor. Tá? Vou botar até aqui em verde, para ficar mais claro aqui para vocês. E aqui, né, que é a composição material. Eu vou tirar o produtivo, que, né, já é auto-evidente que está se referindo à produção. Né? Então, a composição material, ela tende, né, a se expressar, né, com uma maior participação relativa dos meios de produção em relação à força de trabalho, e do ponto de vista da composição do valor, isso tende a se expressar com uma maior participação relativa do capital constante, em detrimento, né, de uma diminuição da participação relativa do capital variável. Então, é isso que acontece em função do desenvolvimento da produtividade social do trabalho, né, das forças produtivas. Então, essa é a tendência geral, né, com o desenvolvimento econômico, etc., né, e com a reprodução ampliada do capital ao longo do tempo. Só que, aí é que entra a questão. O Marx vai desenvolver um conceito chamado composição orgânica do capital. Composição orgânica do capital. Vou botar até em vermelho aqui para diferenciar. Vocês estão conseguindo enxergar, não estão? Sim. Ótimo. O que é a composição orgânica? É um conceito, né, que o Marx desenvolveu para demonstrar, né, que tanta composição material, né, e técnica do capital, quanto a composição do valor, certo? Que ambas, que essas duas variáveis, elas se modificam na mesma direção. Se modificam na mesma direção. Ou seja, se aumentar a composição material do valor, se aumentar a participação relativa, né, do capital dos meios de produção, você também vai ter um aumento relativo do capital constante. E se nós verificarmos, né, uma diminuição relativa da força de trabalho, nós também vamos verificar uma diminuição relativa da participação no capital variável. Tá?
Então, essa composição orgânica do capital, né, o fato dela aumentar ou diminuir, o Marx desenvolveu esse conceito para mostrar que tanto a composição material e técnica quanto a composição do valor, né, eles se modificam, ambas se modificam na mesma direção, no mesmo sentido. Então, se a composição material do valor aumenta, ou a composição material e técnica aumenta, então a composição do valor também aumenta. Se a composição material diminui, né, a composição do valor também diminui. Tá? Então, Marx desenvolveu esse conceito para mostrar que, né, que essas duas variáveis estão se modificando na mesma direção, no mesmo sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a composição orgânica do capital aumentou, quer dizer que tanto a composição material quanto a composição do valor também aumentaram na mesma direção. Ou se a composição orgânica do capital diminuiu, quer dizer que a composição material e a composição do valor também diminuíram na mesma direção. Né? Ambas tiveram comportamentos semelhantes. Por que isso? Porque pode ocorrer casos em que a composição material, né, aumente a participação relativa do capital, por exemplo, dos meios de produção, né, do ponto de vista da composição técnica, né, material, do processo produtivo, mas, por outro lado, do ponto de vista da composição do valor, você pode ter uma diminuição da participação relativa do capital constante. Então, por isso que o Marx desenvolveu esse conceito de composição orgânica, para mostrar que a direção da composição material e da composição do valor é exatamente a mesma. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que a composição orgânica aumentou, isso significa o quê? Que a composição material e técnica aumentou e também a composição do valor aumentou. Se ela diminuiu, quer dizer que a composição material e técnica diminuiu e também a composição do valor diminuiu também. Ok? Então, vejam. Ficou claro, pessoal? Ficou claro o conceito de composição orgânica? Sim. Ficou claro, né? Pois bem, quando é que vai haver a ocorrência de uma crise na economia capitalista? Né? E como essa crise vai se expressar? Tanto do ponto de vista da composição material, como da composição do valor. Né? Bom, a crise, uma crise econômica, né, ela se materializa, né, como a consequência do desenvolvimento da da produtividade social do trabalho, ou seja, do desenvolvimento das forças produtivas materiais sob o capitalismo. Esse desenvolvimento das forças produtivas materiais implica, do ponto de vista da composição material, o quê? Uma maior participação relativa dos meios de produção e uma diminuição da participação relativa da força de trabalho.
E do ponto de vista da composição do valor, isso vai se expressar de que forma? Através de um aumento da participação relativa do capital constante e diminuição da participação relativa do capital variável. Tá? Quando tanto a composição material, né, quanto a composição do valor aumentam, né, isso vai se expressar de que forma? Através do aumento da composição orgânica do capital. Esse aumento da composição orgânica do capital significa o quê? Significa, né, que o trabalho vivo empregado vai diminuir sempre em relação à massa do trabalho morto. Tá? Isso significa que, por sua vez, implica no quê? Que a parte do trabalho não pago, que é a mais-valia, vai estar numa proporção cada vez menor em relação ao volume do total do capital que foi empregado. Certo? Então, a massa de mais-valia produzida, né, ela vai crescer em função do desenvolvimento das forças produtivas materiais. Só que esse incremento da massa de mais-valia não vai acompanhar o incremento do capital total, decorrente do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, da força produtiva do trabalho, ou da produtividade social do trabalho. Como é que isso vai se expressar em termos capitalistas? Isso vai se expressar através de uma tendência à queda da taxa de lucro média da economia. Por quê? Porque a taxa de lucro, essa variável é calculada da seguinte forma. L' é igual a M dividido por C mais V. Certo? Quem é o nosso L'? É o M. O M vai estar... ele vai, né? Ele vai aumentar com o desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Ele vai aumentar, o numerador vai aumentar. Só que o C mais V vai aumentar a um ritmo mais intenso. Correto? Então, o nosso denominador tende a crescer mais rápido do que o nosso numerador. Então, qual vai ser a consequência sobre a taxa de lucro? Vai ser uma tendência de queda, uma setinha para baixo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um símbolozinho aqui. Tem que achar aqui, peraí. Bom, eu não estou achando aqui, viu, pessoal? Não estou achando aqui um símbolo legal. Eu vou dar uma dica. Vai em inserir. 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 Formas. Vai em formas, é formas. Formas aqui. É. Ah, tá. Aí você Aqui, pronto. vira para qualquer lado. Aí diminui. Pronto, valeu, alô. Então, isso vai se expressar o quê? Numa taxa de lucro em queda. Por quê? Porque como a massa de trabalho não pago, né, vai crescer num ritmo menor, né, do que o volume total de capital empregado, né, que é decorrente do desenvolvimento da produtividade social do trabalho, a taxa de lucro tende ao quê? A cair. Vocês estão vendo aqui na setinha. Então, vou mostrar aqui, ó, exemplos, certo? Então, vamos supor que a taxa de mais-valia seja constante igual a 100%. Qual vai ser a taxa de lucro decorrente do desenvolvimento da produtividade social do trabalho? Tá? Então, por exemplo, se eu tenho... Deixa eu ver aqui.
Ah, entendi. Ó, se a taxa de mais-valia é igual a 100, é que faltou eu botar esse dado aqui, viu, pessoal? Por isso que eu... Como é que se calcula a taxa de mais-valia? M', vou botar na outra folha aqui. M' é igual a M dividido por V, certo? M dividido por V. Se a taxa de mais-valia é igual a 100%, então quer dizer que o quê? Que o M é igual a V. Então, M vai ser igual a 1 vezes V. M vai ser igual a V. Certo? Então, vejam. Se a taxa de mais-valia é sempre igual a 100% e meu V é 100, quanto é que vai ser meu M? A mais-valia? 100. Certo? Em todos os casos aqui vai ser sempre igual a 100. Sempre igual a 100. Sempre igual a 100. Qual vai ser a taxa de lucro? Taxa de lucro, vamos ver aqui para o exemplo 1 aqui, o primeiro exemplo. Vai ser quanto? Vai ser M sobre C mais V, né? Então, vai ser 100 dividido por 150. Bota aí 100 dividido por 150. Se vocês fizerem aí na calculadora, vai dar 66,66%. Que é esse valor aqui, ó. Aqui também M é igual a 100. Então, vai ser 100 dividido por quanto? Agora 200. Qual vai ser a taxa de lucro? 100 dividido por 200 vai dar o quê? 50%. Aqui vai ser quanto? M, que é igual a 100, dividido por quanto? C mais V, 300. Então, 100 dividido por 300 vai dar o quê? Uma taxa de lucro de 33,33%. Se M fosse... O M aqui é igual a 100 também, né? Porque a taxa de mais-valia sempre é constante igual a 100. E a soma de C mais V é 400. Então, quanto é que vai ser a taxa de lucro? Vai ser 100 dividido por 400. Vai dar 25%. No último caso, vai ser 100 dividido por quanto? Por 500. C mais V. Taxa de lucro vai ser quanto? 20%. Então, observem, né, que à medida que se aumenta a composição orgânica do capital, tá? Por que aumentou a composição orgânica, professor? Né? Porque aumentou a participação relativa do capital constante. Então, por exemplo, nesse exemplo 5 aqui, do capital total de 500, quanto representa aqui o capital constante? 80%, né? 400 de 500 dá 80%. Tá? Aqui, por exemplo, quanto é o capital total? 400. E quanto representa o capital constante? 300 dividido por 400 dá quanto? 75%. Né? Aqui, quanto é o capital total? 300. 200 dividido por 300 dá quanto? 66,66%. Então, observe, né, quando você passa da situação 3 para 4 para 5, a participação relativa do capital constante aumenta de 66,6% para 75% e depois para 80%. Né? Então, aumenta a composição orgânica do capital. E se expressa no quê? Numa taxa de lucro decrescente. Tá? E por que isso ocorre? Porque a massa de mais-valia, né, ela vai estar crescente, né, com o desenvolvimento da produtividade social do trabalho, mas em termos proporcionais, em termos, né, relativos, a massa de mais-valia
tende a diminuir em relação ao capital total. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a massa de mais-valia é 100, certo? E o capital total é quanto? 150. Aí, passando de uma situação para outra, é porque a massa de mais-valia aqui se manteve inalterada, mas mesmo que ela aumentasse, tá? A gente também observaria um aumento, né, no capital constante. No capital constante. Só que esse aumento no capital constante seria um ritmo maior, né, em termos proporcionais maior, em comparação ao crescimento da massa de mais-valia. Então, isso vai se expressar o quê? Numa taxa de lucro decrescente. Tá? Então, para que haja crise econômica, né, para que a crise se materialize no capitalismo, na visão de Marx, primeiro, você tem que ter o desenvolvimento da produtividade social do trabalho, no qual você vai ter um aumento tanto da composição material e técnica, quanto da composição do valor. Esse aumento, né, na mesma direção de ambos, vai implicar o quê? No aumento da composição orgânica do capital. Esse aumento da composição orgânica do capital faz com que, né, o aumento proporcional da massa de mais-valia seja inferior ao aumento proporcional da massa total de capital empregado em uma determinada empresa. Tá? Então, isso vai se expressar como, né, como uma tendência à queda da taxa de lucro. Tá? Tendência à queda da taxa de lucro. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, da empresa do início do século XX, a empresa do início do século XXI, tá? Vamos lá pegar esse exemplo. Então, tem uma empresa de 1 milhão, não é isso? Foi o exemplo? 1 milhão. E aí era o quê? 700 mil, correto? De capital constante e 300 mil de capital variável. Vamos imaginar aqui que a taxa de mais-valia seja de 100%. Então, qual vai ser a quantidade de mais-valia produzida? Também 300 mil. Qual vai ser a taxa de lucro? Vai ser o quê? 300 mil dividido por 1 milhão. Certo? 300 mil dividido por 1 milhão. Isso aqui vai dar uma taxa de lucro de quanto? 30%. Aí depois nós vimos o quê? O exemplo de uma empresa que tem um capital, né, de 100 milhões no início do século XXI, no qual 91 milhões capital constante e 9 milhões capital variável. Correto? Vamos imaginar que também a taxa de mais-valia seja de... Vamos aumentar que a taxa de mais-valia é superior, de 200%. Então, qual vai ser a massa de mais-valia produzida? 18 milhões. Aí, ó, bota aqui em vermelho. A massa de mais-valia não aumentou? Aqui era quanto? M é igual a quanto? 300 mil. E o M aqui da outra situação, né? É quanto? 18 milhões. Valor muito superior, não é isso? Valor muito superior. A massa de mais-valia. Vou botar aqui até em verde aqui, para destacar.
E a taxa de lucro? Meu Lzinho. Vai ser o quê? A massa de mais-valia dividido o quê? Pelo capital total, né? C mais V. Vai dar quanto aqui? Vai ser o quê? Quanto é o nosso M? 18 milhões. Dividido por quanto? Por 100 milhões. Isso vai dar igual a quanto? 0,18. E multiplicando por 100, eu expresso esse resultado em porcentagem, 18%. Então, vejam que mesma taxa de mais-valia, né, sendo de 200%, aqui a massa de mais-valia é quanto? 100%. Mesmo com o aumento da massa de mais-valia, houve queda na taxa de lucro. Está em azul aqui, ó. Passou de 30% para 18%. Então, as taxas de lucro tendem a cair, né? Em função do quê? Em função do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, que se expressa, né? Que se expressa numa composição orgânica do capital, né? Crescente. E essa composição é crescente por quê? Porque tanto a composição material quanto a composição do valor também aumenta. Então, é dessa forma, né, que se materializa a crise. Com a materialização da crise, né, com a queda da taxa de lucro, o que é que os capitalistas vão fazer? Eles vão deixar de fazer investimentos produtivos. Não é isso? Vão deixar de fazer novos investimentos. Então, por exemplo, o capitalista da agricultura, se a taxa de lucro dele está em queda, a taxa de lucratividade média do setor agrícola está em queda, ele vai deixar de comprar tratores, não é isso? Vai deixar de comprar, enfim, mais matérias-primas. Né? Então, ele vai reduzir o quê? A sua taxa de investimento. Então, vai haver uma paralisação do processo de reprodução material da sociedade capitalista. Então, é a taxa de lucro que vai servir como um termômetro da situação econômica de cada setor da atividade econômica. Então, os empresários vão tomar suas decisões de investimento baseados no nível da taxa média de lucro da economia. Tá? Da taxa de lucro média da economia. Ou da taxa de lucro média de um determinado setor, da indústria, da agricultura, etc. Tá? Então, é a taxa de lucro que é uma espécie do termômetro, né, da situação. Então, os empresários, eles baseiam suas decisões de investimento com base no nível da taxa média de lucro, né, do setor da economia no seu conjunto. Então, são as taxas de lucro médias, né, a lucratividade média, né, em queda, que, né, se expressa, que permite, né, a materialização de uma crise econômica, onde você vai ter uma paralisação parcial, né, no processo de reprodução material da sociedade burguesa. E essa distinção que o Marx faz nesse conceito, né, eu queria chamar a atenção de vocês, de composição orgânica, isso tem que ficar claro para vocês. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter situações em que haja aumento da composição do valor. Tá? Então, por exemplo, se os salários médios da economia estão... Tá? Como é que se calcula a composição do valor? É C sobre P. Pode ser, né, que por algum motivo
os salários médios da economia estejam, né, sofrendo, estejam, não em queda, mas o contrário, né, estejam elevados. E, por outro lado, também, você pode ter tido, sei lá, uma revolução, né, no setor produtor de bens de capital. Então, você vai levar o quê? Uma queda dos preços dos meios de produção, do capital constante. Então, isso vai fazer o quê? Com que a composição orgânica, com a composição do valor caia, né? Você tem uma queda no C, você tem ao mesmo tempo uma queda em C, né, devido à revolução tecnológica no setor, que barateou o preço das mercadorias, né, produzidas nesse setor, tratores, etc. Bem como pode ser ter também um cenário de elevação dos salários reais da economia, ou mesmo elevação dos salários nominais da economia, né? Então, isso vai levar o quê? A uma queda da composição do valor. Mesmo num cenário de composição material em ascensão, certo? Então, você tem um aumento da composição material, mas acompanhada por uma queda da composição do valor. Isso não vai se expressar através de uma crise. Isso não vai se expressar através de uma crise. Por quê? Porque o ritmo de crescimento da massa de mais-valia tende a ser igual ou até mesmo maior em comparação com o volume total de capital empregado. Então, isso não vai, né, se refletir numa queda da taxa de lucro. Então, a taxa de lucro ainda vai se manter em patamares elevados. Os capitalistas vão continuar fazendo novos investimentos, né, porque eles vão ser atraídos pela alta lucratividade. Então, eles vão continuar fazendo novos investimentos. Para que haja a materialização da crise, é necessário que haja aumento tanto da composição material quanto da composição do valor. Para isso se expressar através da composição orgânica do capital em ascensão. Somente dessa forma que a gente vai ter a materialização da crise. E também pode haver o contrário. Pode ter cenários em que haja um aumento da composição do valor, que, por exemplo, houve um aumento do preço dos bens de capital, né? Os tratores, máquinas, equipamentos, e os salários estejam em queda. Tá? Então, nesse cenário, você pode ter um aumento da composição do valor, mesmo com uma estagnação das forças produtivas. Ou seja, num cenário em que não haja aumento da composição material e técnica. Ou seja, a relação entre meio de produção e força de trabalho mantém-se estável ao longo do tempo. Mesmo nesse cenário, né? Nesse cenário também que é possível, né? Com estagnação ou mesmo estabilidade na composição material e aumento da composição do valor, você também não vai ter crise. Você só vai ter crise com o aumento, né, de ambos, tanto da composição material quanto da composição orgânica do capital. Somente nessa circunstância que vai ter a tendência à queda da taxa de lucro e, consequentemente, né, em função disso, você vai ter a materialização da crise. É que os capitalistas vão deixar de investir, né, com a taxa de lucro em queda. Entenderam? Entenderam o que foi discutido? Essa parte da composição orgânica e a composição material indo na mesma direção, provocando ou não a queda da taxa de lucro, isso ficou entendido. Né? Entendi. Mas quando entrou essas outras variáveis aí, eu fiquei meio que... Qual outras variáveis? Em que a possibilidade de
a composição dos meios de produção aumentar e a massa salarial diminuir, não dá crise? Porque é o seguinte, porque você pode ter cenários em que as forças produtivas estejam estagnadas, por exemplo, né? Então, a composição material vai se manter estável ao longo do tempo, correto? Perfeito? Você não vai ter desenvolvimento da É, produção social do trabalho. fica estagnado, né? Fica estagnado. Então, a relação entre meios de produção e força de trabalho vai ficar estável. Tá? Só que, nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário, você pode ter um aumento da composição do valor. Por quê? Porque você pode, por exemplo, você ter um aumento dos preços dos bens de capital, né? Do capital constante. Máquinas, equipamentos, etc. Não é isso? E também no cenário de rebaixamento dos salários, do valor dos salários. Então, o C aumenta e o V diminui. Mas isso não vai se traduzir numa queda da taxa de lucro, porque as forças produtivas estão estagnadas, Não sai certo? do lugar, nem diminui nem aumenta, né? Isso seria assim, a taxa de lucro. Porque depende de cada cenário, mas, por exemplo, a taxa de lucro ela vai cair somente no cenário em que o aumento, certo? Da massa de mais-valia, né, o ritmo de aumento, né, em termos proporcionais, seja inferior, certo? Ao crescimento proporcional de todo o capital empregado. Num contexto de estagnação das forças produtivas, né, você não vai ter um crescimento da massa de capital empregado, né? Isso porque, correto? É, As forças produtivas estão estagnadas, não é isso? Então, a relação entre meio de produção e força de trabalho vai estar equilibrada. Como essa relação vai estar equilibrada, isso não vai se expressar numa queda da taxa de lucro. Então, o aumento da massa de mais-valia, tá? Vai se dar na mesma direção, no mesmo ritmo que o crescimento do volume de capital empregado. Inclusive, né, a depender da situação, você pode até ter o aumento da taxa de lucro. Eu vou explicar por quê. Você não tem estagnação das forças produtivas? M sobre força de trabalho não está a mesma coisa? Pois bem, pode haver contextos, certo? Que o aumento da composição do valor, né, seja em função de um aumento, digamos assim, anormal do preço dos bens de capital, certo? Mas o capitalista, para compensar, né, esse aumento do preço dos bens de capital, ele pode aumentar a taxa de exploração, certo? Então, a massa de mais-valia, ela tende a crescer ou na mesma proporção, ou até num ritmo mais acelerado que o crescimento do capital empregado na empresa. Então, você pode ter uma taxa de lucro ou estável ao longo do tempo, ou mesmo crescente nesse contexto aí de estagnação das forças produtivas. A resposta a essa possibilidade de estagnação com o aumento da taxa de lucro, da massa de mais-valia e, consequentemente, da taxa de lucro, pode ser a questão também da intensificação do trabalho na unidade produtiva, assim, uma coisa assim? Sim, que é o aumento da taxa de exploração, é mais-valia absoluta. Você pode aumentar, né, a jornada de trabalho, que é uma das formas de você aumentar o grau de exploração, né, do força de trabalho, que é a taxa de mais-valia. Ou você pode aumentar a intensidade do trabalho, o ritmo e intensidade do trabalho, que também é mais-valia absoluta.
Só que esse aumento da mais-valia aí não decorre do aumento da produtividade, entendeu? Sim. Que é a mais-valia relativa. Decorre o quê? Ou do aumento da jornada, então você tem uma jornada de 8 horas, você aumenta para uma jornada de 10 horas. É mais-valia absoluta. Então você aumenta o ritmo e intensidade do trabalho. Né? Para aumentar a massa de mais-valia, produzida. Certo? Então, nesse contexto, você Mais pode ou ter menos, até taxa de lucro crescente, entendeu? Porque mais ou menos. rapidinho, antes de falar, como as forças produtivas estão estagnadas, o aumento da taxa de exploração mais do que compensa o volume de capital empregado, entendeu? Você só vai ter um aumento proporcionalmente menor da massa de mais-valia em relação ao volume de capital empregado no contexto de desenvolvimento das forças produtivas. Caso Entendi. contrário, né, a massa de mais-valia tende, né, o ritmo de crescimento da massa de mais-valia tende a compensar, né, no contexto de estagnação das forças produtivas. Entendeu, Alô? Esse, entendi. E esse sistema é um negócio interessante, né? Uma situação que aparentemente seria desfavorável se torna favorável. No caso da estagnação é desfavorável, mas é favorável ao É capitalista. o processo de valorização. Ao mesmo tempo, quando é uma coisa que poderia ser favorável à sociedade, melhorar, por exemplo, a qualidade dos meios de produção para diminuir, vamos dizer, Liberar tempo de trabalho, né? isso. A coisa vira o contrário. É um sistema meio que Mas complexo. isso que é o fetichismo, né? Era isso que eu ia dizer, mas não quis dizer, Mas não. isso que é o fetichismo, né? É isso que, Porque até o capitalista. o objetivo da produção capitalista não é produzir para satisfazer nossas necessidades materiais. O objetivo é a valorização do valor, certo? É a valorização do valor, tá? É a valorização do valor. Então, todos esses ajustamentos que ocorrem, certo? Não são no sentido de beneficiar o conjunto da humanidade, né? São ajustamentos que ocorrem no sentido, né, de permitir, né, a reprodução da lógica da valorização do capital ao longo do tempo, né? Entendeu? O cara fica tranquilo para entender. Por isso que a produção no capitalismo não está subordinada aos interesses da humanidade. É por isso que a humanidade ela perde o controle sobre o processo de produção. Porque a produção não está subordinada aos interesses da humanidade, ao interesse social, né, da sociedade como um todo. A produção está subordinada às necessidades de valorização do capital. Isso é diferente. Entendeu? Não se produz feijão para alimentar eu, você e a Yuli. Entendeu? Se produz feijão porque essa é a condição para o capitalista se apropriar do valor de troca, que é o dinheiro. Isso engana até o capitalista, professor. Isso engana até o próprio capitalista. Ele não tem noção muito clara dessas coisas, não, na hora. Só teria porque ele vê o dinheiro diminuir ao longo do tempo, né? Como medida de valor, né? Mas, na verdade, todos os agentes econômicos, né, todos os indivíduos na sociedade capitalista, independente se faz parte da classe dominante ou não, né, eles... todas as nossas decisões, etc., né, e toda a forma como a economia está organizada, não é no sentido, né, de... a economia não se organiza em função dos interesses da sociedade. Ela se organiza em função da necessidade de valorização do valor. Por isso que o valor capital é um autômato. Certo? Por isso que o processo de produção
ele tende a se autonomizar em relação aos agentes de produção, que é toda aquela discussão que o Marx faz lá no capítulo sobre o fetichismo na mercadoria. Entendeu, Alô? E aí, A questão central é essa, é isso que o Marx está falando. Né? Por isso que o nome do livro é O Capital, Crítica da Economia Política. Porque o sujeito do metabolismo social não é a humanidade, o sujeito é o capital, é isso que a gente tem que entender. Então, por exemplo, né, eu não estou empregado, nem você, nem a Yuli, nem ninguém. Né, as empresas, elas não... E vamos esquecer que eu sou servidor público, né, que, enfim, você também, o caso, né, mas que a gente, quando fala em capital, está se referindo às empresas privadas, não é isso? Vamos esquecer por um momento as empresas públicas, né? Ou mistas, né? economia fechada sem governo, né? Vamos pensar numa economia aberta mesmo e sem governo. E pode ser até aberta. O que a gente tem que entender é o seguinte: a organização da vida material da nossa sociedade, né? A nossa sociedade ela está organizada materialmente não para atender o interesse de Uli, o meu, o seu, de qualquer outra pessoa. Tá? Toda a organização, toda a nossa organização material, né, dessa nossa sociedade, ela tem como objetivo valorizar o valor. É como se nós fôssemos peças de um jogo. Entendeu? Nós somos peças de um jogo. É isso que o Marx está dizendo. É um jogo no qual nós somos peças, é como peças de xadrez. A peça do xadrez, né, ela não joga. Ela é uma peça. Quem joga é o capital, entendeu? O jogador de xadrez é o capital. É isso que a gente tem que entender. O jogador de xadrez é o capital. Nós somos a peça do jogo, as peças. E no caso da força de trabalho, é a peça fundamental, porque ela é que produz a mais-valia, o excedente. Entendeu, Alô? A metáfora? Nós tá somos a entendido. peça, a humanidade é a peça do jogo. Certo? E mesmo os indivíduos, mas você pode dizer assim, professor, mas os bilionários, esses indivíduos, né, a classe dominante, né, a classe dominante, a apropriação econômica deles é no sentido de viabilizar as condições de reprodução do capital. Entendeu? Acho que eu li uma coisa lá no Capital do livro, que são, acho que Marx chama ele de empregados do capital, uma coisa assim. Exato. Porque quem tem o controle do jogo é o capital. O próprio capitalista, certo? Ele é uma peça do jogo. Só que ele é uma peça importante. Mas a peça fundamental é a força de trabalho. Se o capitalista, qualquer capitalista, perder toda a fortuna que ele tem, certo? Ele deixa de ser a peça mais importante, digamos assim. Ou a que controla o jogo. Mas o capital é uma lógica que independe da subjetividade de nós indivíduos, entendeu? E mesmo da subjetividade do capitalista. O capital é um autômato, né? É como se fosse uma espécie de inteligência artificial, entendeu? É como se fosse uma espécie de inteligência artificial. Isso que é o capital, na visão do Marx. E nós, humanidade, somos a peça do jogo. E das peças do jogo, a principal é a força de trabalho, porque ela que cria a mais-valia, que é o objetivo central. É o checkmate, digamos assim, né? Do processo de valorização. É isso que a gente tem que entender, né? Então a gente não tem, apesar de nós sermos sujeitos, apesar de nós, né,
do capital ele ser o resultado, né, das nossas relações de produção, ele se constitui no autômato. Então, toda a nossa economia está organizada em função das necessidades da valorização do valor. A gente que tem que botar a mão para o céu e dizer, graças a Deus que eu consegui um emprego. Isso por si só já demonstra que a gente não tem controle do jogo. Tá? A gente não tem controle do jogo. Nós somos peças de um jogo. Né? Num jogo que tem como objetivo fundamental a valorização, né? A produção da mais-valia. Quando as pessoas conseguem um emprego, elas fazem o quê? Elas suspiram, né? Suspiram de alívio. Porque elas não têm controle do jogo. Quem controla é o capital. Que é um autômato, uma inteligência artificial, digamos assim. Essa que é a questão. Por isso que é fetichismo. Por isso que a relação de produção tem um caráter fetichista no capitalismo. Diga lá. Na realidade, eu estava aqui refletindo assim. Durante o feudalismo, as relações, mesmo até sociais, mas assim, estritamente mais econômicas, vamos dizer, mesmo sendo daquele jeito, baseado na honra, no tributo que era lá recolhido, o cara sabia que estava sendo explorado e sabia, mais ou menos, assim, tinha intuição de que existia, vamos dizer, que não tinha que o fetiche era, na realidade, era a ideia. Fetichismo não existia. Não, mas existia na forma como fetichismo, assim, que aquilo, tudo que estava acontecendo é porque o senhor feudal, o rei, sei lá, a nobreza, era ligado a Deus, por causa das questões da Igreja Católica e tal, né? Mas o próprio capital, ele é um fetiche real, entendeu? É isso que eu quero entender, porque ele faz com que a gente viva em sociedade, mas não tem a consciência plena do que como é que ela está funcionando, né? É um negócio assim meio que esquisito. E, assim, na verdade, assim, é isso que caracteriza, essencialmente, o fetichismo, né? É o fato de que as relações sociais se apresentam de forma invertida. As relações sociais no capitalismo não se apresentam de forma transparente e cristalina. E por que não se apresenta de forma transparente e cristalina? Né? Por causa do valor. Cada forma é valor. Então, as relações de produção não são estabelecidas diretamente entre os proprietários de mercadorias. Né? Elas se apresentam o quê? Como relação entre coisas. Então, por exemplo, quando eu compro um tomate, certo? Parece que a relação é estabelecida entre o quê? Entre a cédula, né, que eu estou utilizando para comprar o quilo de tomate, e o próprio tomate, que é uma mercadoria. O dinheiro, né, que é a mercadoria, dinheiro, e o tomate, que é outra mercadoria. Né? Só que, na verdade, essa relação é entre eu e a pessoa que produziu o tomate. Eu, enquanto agente da produção, né? Porque o meu dinheiro vem do meu salário, correto? E a pessoa que produziu o tomate. Só que eu não estabeleço relação diretamente com quem produziu o tomate. Ou produziu qualquer daquelas mercadorias que estão lá no mercado. Isso é estabelecido de forma indireta. Né? Então, por isso que as relações sociais aparecem de forma invertida. Pessoas, sujeito figurando como objeto e objeto figurando como sujeito. Parece que as mercadorias que se trocam no mercado. Parece que a relação social se desenvolve entre elas e não entre as pessoas. Essa que é... Isso que é o quê? Fruto do quê? Da alienação do trabalho, do estranhamento.
Então, o fetichismo é um elemento estrutural das relações sociais no capitalismo. Todas as relações no capitalismo têm um caráter fetichista. Porque a relação de produção, né, se apresenta de forma investida. Não se apresenta como relação entre pessoas, mas sim como relação entre coisas, entre objetos. Quando eu comprei esse óculos, né, essa armação, essa lente, parecia que a relação entre o valor dele, né, expresso numa determinada quantidade em dinheiro, e a própria armação, coisa estranha. Isso não ocorria na Idade Média, né? Não ocorria na Idade Média. Porque a forma-valor não existia, simplesmente. Entendido? A Tranquilo. humanidade é a peça. Acho que esse é até uma boa metáfora, acho que é a primeira vez que eu emprego. Quem controla o jogo é o capital. Nós humanidade, somos o sujeito. Ou somos as peças, né, do tabuleiro. E a humanidade Empirica- trabalhadora e a humanidade trabalhadora é a peça fundamental. E empiricamente, desculpe interromper, empiricamente isso é perceptível mesmo, porque assim, quando o capitalismo entra em crise, ninguém quer saber quem está passando fome, quem tá morrendo, vai morrer numa guerra para disputa de território de matéria-prima. Ninguém quer saber, não. Vai lá e o negócio. Nós somos só mesmo peças, embora o principal funcionário do capital se livre da tragédia em parte, mas está metido também no bolo da situação, porque se ele quebrar também vai, né? Se o sistema não funcionar, se o processo não. Aquele ciclo completo do capital industrial, né, que a gente viu, estou lembrando disso. Ele não ampliar, ele não foi. A coisa emperra, né? Porque. Os capitalistas também estão submetidos a essa lógica, é por isso que eles precisam enriquecer. Porque a fonte do prestígio dele é o patrimônio deles. Se eles perderem o patrimônio deles, Jeff Bezos, etc., Elon Musk, entre outros bilionários e milionários aqui no Brasil e fora, eles perdem, né, todo o prestígio que eles têm. Falar nisso, viu? Assim, acho que já está perto de terminar a aula. Eu descobri ontem, eu dei uma saída aí no interior do Sergipe, perto aqui, Itabaiana, uma loja da Havan em frente à rodoviária nova, quer dizer, o terminal rodoviário lá, e na frente da loja uma estátua da Liberdade quase do tamanho da Real, viu? Vou dizer. Eu já passei por lá de carro, já vi já. Bom, aí Duas para lojas, duas lojas na mesma cidade, no instante, né? O cara conseguiu. eu vi ali no terminal dia, se não me engano, no rodoviária. Tem um ali construído. Bom, voltando aqui, né? E aí, lembrando que essa lei é sempre uma lei tendencial, né? E que pode se materializar ou não. Por que tendencial? Porque com o desenvolvimento da economia capitalista, uma série de fatores, existe uma série de variáveis ou fatores que podem contrabalançar a lei, né? Então, por exemplo, o capitalista, ele pode evitar a queda tendencial da taxa de lucro através, por exemplo, do aumento do grau de exploração do força de trabalho. Por quê? Porque o aumento do grau de exploração do força de trabalho vai aumentar a massa de mais-valia produzida, né, o numerador, então isso pode mais do que compensar o aumento do C mais V, né, que está no denominador. Então, os capitalistas podem se utilizar desse expediente, né, aumentando a massa de mais-valia, a taxa de exploração do trabalho para contrabalançar, né, essa tendência que provém do desenvolvimento das forças produtivas materiais. Além disso, nós temos a compressão dos salários, né? Quando a gente comprime o salário, então o denominador teria que ficar menor, né? Porque o valor de V diminui, né? Então isso também é uma forma de
compensar essa queda da tendência da taxa de lucro. Então, em períodos de crise, normalmente, os capitalistas se utilizam de mecanismo para rebaixar os salários, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos a reforma trabalhista, né? O objetivo central não era gerar emprego, mas exatamente rebaixar o valor dos salários aqui na economia brasileira. Os salários médios aqui na economia brasileira. E que foi bem sucedido nesse sentido, né? E aí vai as terceirizações e por aí vai. O trabalhador terceirizado recebe muito menos em comparação do que um trabalhador, né, principal, digamos assim, ligado à empresa principal, né? Não à toa, a terceirização agora, ela, ela foi liberada, né? Então, pode ter terceirização até nas atividades, não apenas na atividade meio, mas também nas atividades fins. Isso é uma forma de compensar essa tendência à queda da taxa de lucro. Barateamento do elemento capital constante, né? Que você vai diminuir o C, né? Diminuindo o C, você acaba fazendo com que o seu denominador diminua ao ritmo, aumente ao ritmo menor. A existência de uma superpopulação relativa, né? Porque segura os salários. Comércio exterior, né? Porque se a taxa de lucro tende a cair em um determinado país, os capitalistas podem investir esse capital em outros países, né? Podem exportar capital, né? Para aproveitar melhores condições, né? De valorização do seu capital, né? Ou seja, ele pode se dirigir a outros países onde a taxa de lucro esteja mais elevada. Então, o comércio exterior também é uma das formas de compensar essa tendência à queda da taxa de lucro. Né? Daí, por exemplo, uma das explicações para o imperialismo, né? Para a exportação de capital que começa a ganhar importância, principalmente a partir do final do século XIX e no século XX, que deu origem àqueles estudos sobre imperialismo. E aumento do capital por ações, né? Então, quando os capitalistas, né, começam a comprar ações, né, investir mais na esfera financeira, esse capital que foi transformado em capital acionário, ele não vai mais entrar, ele não vai ser mais contabilizado lá não vai entrar mais no cômputo da taxa de lucro. Então, isso faz com que o C mais V diminua. Se o denominador diminui, então a tendência é que a taxa de lucro tenda a aumentar, né, ao longo do tempo. Então, uma das formas também de contrabalançar essa tendência que é a taxa de lucro é transformar parte do capital em capital acionário. Investir em ações, realizar aplicações financeiras, etc. Investir na bolsa de valores, entre outras coisas. Então, a taxa de lucro, né, essa tendência que é a taxa de lucro, como o próprio nome diz, é apenas uma tendência, né, que pode se materializar ou não em função da presença ou não dessas variáveis aqui que eu já chamei a atenção. Desses elementos aqui que são elementos contratendenciais. Né? Esses elementos contratendenciais podem contrabalançar a tendência à queda da taxa de lucro. Mas, na ausência desses elementos contratendenciais, com o desenvolvimento da prioridade social do trabalho, a tendência é que a taxa de lucro caia ao longo do tempo. A taxa de lucro média da economia cai ao longo do tempo. Bom, então é isso, né? Esse é o final da discussão sobre a lei de queda tendencial da taxa de lucro. Vou botar a culpa na Leô, né? Sair um pouco aqui, vou falar lá do fetichismo, etc. Né? Mas ficou claro, principalmente a Yuli, foi discutido, ficou alguma dúvida? O Alaô também? Tranquilo, professor, ficou tranquilo aqui. Bom, então é isso. Então posso terminar com a gravação, né? Então vou terminar aqui.